Toda vez que o vento sopra contrário é porque existe um propósito. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Talvez você não esteja entendendo a situação que você está passando, o momento que você está vivendo. Talvez o vento está soprando contrário na tua vida, mas eu quero te dizer, aleluia, em nome do Senhor nosso Deus, que este vento só está soprando porque existe um propósito determinado para mudar a tua história. Aleluia! Vento não sopra contrário à toa. Pastor Odair Ferreira, a serviço do Saúdo reino. com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estão sobre os pés, abram as Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Logo após Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, já quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Louvar a Deus por estar aqui na casa do Senhor uma vez mais, por poder adorar, glorificar, exaltar e magnificar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer o pastor Odair por essa rica oportunidade, pelo convite de estar aqui na casa do Senhor uma vez mais para ministrar a palavra de Deus. É sempre uma honra e uma alegria, meus irmãos, estar na presença de Deus. Trago o abraço, a saudação da minha esposa, cantora Miriam Oliveira, que hoje não pôde estar aqui por conta de agendas que já estava marcada há algum tempo, mas em uma outra oportunidade, querendo Deus, ela estará aqui para estar juntos, adorando ao nome do Senhor, nosso Deus. Os irmãos recebam, aleluias, da minha esposa, a saudação da minha esposa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Mateus capítulo 29, versículo 11, nos diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazer-vos prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Eu vou repetir mais uma vez. Plano de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Mateus capítulo de número 14. Aleluia, glória a Deus. Quero ser fiel na palavra a qual Deus colocou no meu coração enquanto eu orava esta tarde. Mateus capítulo 14, versículo 22 nos diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo castigado pelas ondas, porque o vento era contrário. E você diga amém. Podemos nos assentar, meus irmãos, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, peço que redobrem a atenção, por favor. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vamos ver mais uma vez um dos grandes milagres de Jesus. Eu quero me ater e ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Tem um tema nessa campanha, aleluia, o texto a qual nós lemos primeiro, e eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações nessa noite. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos no Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu São Mateus, no capítulo de número 14,
nós vamos ver mais o milagre do Senhor Jesus. Jesus agora fazendo um dos seus milagres através da natureza. Nós vemos aqui uma passagem muito conhecida, a qual Jesus anda, aleluia, sobre as águas. Mas quando nós olhamos para o contexto, aleluia, dessa história, nós vamos ver que Jesus, ele estava em um dia ensinando em um lugar deserto, aleluia. E quando ele começou a ensinar, a Bíblia nos diz que uma multidão começou a chegar para ouvir os seus ensinamentos, porque por onde Jesus passava, a multidão o seguia. Por onde Jesus passava, a multidão ia atrás de Jesus, aleluia. Primeiro, porque era Jesus pregando a palavra, aleluia. Quando nós olhamos aqui, eu fico maravilhado. Por quê? Porque aqui nós vemos a palavra pregando a própria palavra, porque a Bíblia nos diz que Jesus é a palavra, aleluia. E por onde Jesus passava, a multidão seguia. E por quê? Para ouvir os seus ensinamentos a respeito do céu. E também porque Jesus nunca despedia o povo de mãos vazias. Eu vou repetir mais uma vez e eu quero que você receba com peso de glória nessa noite. Jesus nunca despede o seu povo, a sua igreja, de mãos vazias. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que todas as vezes a qual Jesus reunia o povo, além de ele ensinar, aleluia, ele curava. Jesus fazia maravilhas, sinais, prodígios, curava o teu povo, curava os enfermos, e assim não foi diferente. Nós vamos ver, aleluia, no capítulo de número 14, que Jesus agora está em um lugar deserto, ensinando a respeito do céu. E a Bíblia nos diz que uma multidão agora chega para ouvir os seus ensinamentos. Mas Jesus, aleluia, ensina o dia todo, e agora é chegada a tarde, o final da tarde. E os discípulos agora se preocupam. Por quê? Porque o lugar era deserto. Aleluia, a noite já estava caindo. Nós sabemos que durante o dia o deserto é muito quente, mas à noite também é muito frio. Só que a preocupação dos discípulos era para que Jesus despedisse a multidão para ir para as cidades vizinhas, circunvizinhas, para buscar algo para comer, porque eles ficaram o dia todo, aleluia, se alimentando da palavra. E a Bíblia diz que os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, aleluia, manda que o povo vá embora, para que possa buscar algo para eles comerem nos vilarejos, nas cidades vizinhas, aleluia, porque a noite está chegando. Jesus agora interroga os discípulos dizendo: ora, não é mister que dá-lhes de comer? Então os discípulos agora indagam Jesus dizendo: mestre, não temos nada senão apenas 5 pães e 2 peixes que alguém nos ofertou. Aleluia. Quando os discípulos dizem aqui: não temos nada, ele fala uma verdade absoluta, porque naquele momento os discípulos não poderiam dar nada para aquela multidão. Só que o pouco na mão de Jesus é capaz de operar um grande milagre. Eu vou repetir porque eu achei graça nessa palavra. O pouco na mão de Jesus é capaz de operar um grande milagre. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. 5 pães, 2 peixes. Então agora Jesus pega agora os pães, os peixes, dá graça a Deus, aleluia, agradece ao nome do Senhor nosso Deus, e agora manda que o povo sente. Pega os discípulos, começa a distribuir, reparte o pão para um lado, reparte o pão para o outro, peixe para um lado, peixe para o outro, e nunca que acaba o peixe, nunca que acaba o pão, porque é assim que Jesus
Jesus faz, meu amado irmão e minha amada irmã, aleluia. O pouco na mão de Jesus é capaz de operar um grande milagre, aleluia. Talvez você chegou aqui se sentindo pequeno, se sentindo, aleluia, insignificante, mas Jesus quer operar um grande milagre na tua vida. Se você crê, levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Mulheres e criança agora é alimentada e ainda sobra 12 cestos cheios. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. E agora Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo: atravessem agora para o outro lado, enquanto eu vou subir lá no monte para orar. A noite chega. Os discípulos sobem no barco. E a Bíblia nos diz que os discípulos já estavam no meio do mar, enquanto Jesus estava no monte orando. Ele despediu toda a multidão e ele subiu no monte para orar. E os discípulos agora estão no meio do mar. E a Bíblia nos diz que uma tempestade sobreveio sobre aquele mar. Uma tempestade veio agora. E a Bíblia nos diz que as ondas batiam no barco e castigavam o barco. O vento soprava, as ondas estavam, aleluia, entrando, as águas estavam entrando dentro do barco. Os discípulos desesperados. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que ali havia homens experientes na pesca, experientes em passar por situações semelhantes a essa, porque Pedro era pescador, seu irmão também era pescador, aleluia. Ali tinha homens experientes, aleluia, em passar por uma situação aqui. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia nos diz que o vento estava soprando contrário. Vento que sopra contrário na Bíblia, aleluia, ele não sopra contrário em vão. Toda vez que o vento sopra contrário é porque existe um propósito. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Talvez você não esteja entendendo a situação que você está passando, o momento que você está vivendo. Talvez o vento está soprando contrário na tua vida, mas eu quero te dizer, aleluia, em nome do Senhor nosso Deus, que este vento só está soprando porque existe um propósito determinado para mudar a tua história. Aleluia! Vento não sopra contrário à toa. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, a Bíblia nos diz, no Evangelho sinótico aqui, nessa mesma história, que Jesus dá uma ordem aos discípulos e fala para eles: olha, entre no barco, passem para o outro lado, aleluia, e vá para a região, aleluia, vá para a região. Marcos capítulo de número 6. Entrem no barco, passem para o outro lado, aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus, e vão para Betsaida. Marcos capítulo de número 6, versículo 45, logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo: vai para Betsaida. Só que quando eu abro a minha Bíblia em João, a Bíblia diz que Jesus dá essa ordem e os discípulos estavam indo em direção a Cafarnaum. E aqui eu entendo o porquê do vento contrário. Jesus manda ir para Betsaida. Eles estavam indo para Cafarnaum. E diferente da primeira tempestade, aleluia,
Porque a Bíblia nos diz que na primeira tempestade, que os discípulos desesperaram, correram de um lado para o outro. Só que na primeira tempestade a diferença é que a Bíblia nos diz que Jesus estava na polpa do barco dormindo, descansando a tua cabeça no travesseiro. Na primeira tempestade eles desesperaram e esqueceram de Jesus. Só que agora, e Jesus estava no barco, só que agora a Bíblia diz que Jesus não está no barco. Jesus estava despedindo da multidão e estava lá no monte orando, dando graças ao nome do Senhor nosso Deus. E eu vejo agora, parece que eu vejo agora os discípulos desesperados, correndo de um lado para o outro, com medo de morrerem. Aleluia. E agora o que será de nós, Pedro? João, o que será de nós, André? E agora o que iremos fazer? O vento soprando, o barco chacoalhando, as ondas castigando no barco. Eu olhei e assisti aqueles documentários da Discovery Channel, e nós vemos nesses grandes oceanos, quando a tempestade atinge, e você olha um navio pequenininho no meio daquele vasto oceano, e aquelas ondas com 20, 30, 40, 50 metros de altura. E eu fiquei imaginando, e agora? O que será que esses discípulos passaram no meio de uma madrugada? Porque a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, então era pela madrugada, 3 horas da manhã, os discípulos passando por aquela situação, os discípulos passando por um momento de adversidade. E agora o que será de nós? Nós vamos morrer. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma situação adversa? Parece que a noite nunca passa, parece que o outro dia nunca chega, parece que o sol nunca vai raiar. Aleluia. Uma madrugada intensa, uma madrugada de provação, uma madrugada, aleluia, de situação adversa, de vento contrário, de ondas castigantes. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Os discípulos, por mais que andaram com Jesus, viram os seus milagres, mas eles sentiram medo de morrer naquela noite. Por quê? Porque isso denota a nossa humanidade. É normal sentir medo, é normal sentir pavor, mas uma coisa que eu amo no meu Jesus é porque quando, aleluia, a gente está passando por uma situação difícil e começamos a clamar o nome dele, ele vem ao nosso encontro, ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Ele está vindo ao teu encontro, está vindo ao teu encontro, está vindo ao teu encontro. Os discípulos desesperaram. Só que a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e vai andando por cima das águas ao encontro daqueles discípulos. Sabe o que Jesus está falando para você nessa noite? Ele está indo ao encontro, ele está indo ao teu encontro, ele está indo ao encontro dessa tua causa. Aleluia. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus está vindo ao teu encontro nessa noite. Eu quebro o arco, diz o Senhor. Eu corto a lança, eu queimo os carros do povo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite está chegando para alguém aqui. E por que, presbítero Eric? Porque Jesus está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro, andando por cima das águas. Não se assustem, mas Jesus irá fazer um rebuliço tão grande na tua vida. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite.
Jesus irá operar um milagre tão grande na tua vida que muitos irão se espantar e dizer: quem é esse? Quem é esse que opera um milagre na tua vida, na vida do meu servo e da minha serva? E a Bíblia diz que os discípulos viram longe, no meio da madrugada, alguém vindo ao encontro. E eles desesperaram, tiveram medo. E eles começaram a gritar um para o outro: é um fantasma! Chegou a nossa hora, o anjo da morte está vindo, é um fantasma. Mas uma voz suave, uma voz mansa, uma voz meiga, uma voz inconfundível grita ao longe dizendo: não temais, sou eu. Não temais, sou eu. Aleluia. Versículo 27. Quando Jesus exclama essa palavra, essa frase dizendo sou eu, nós vamos ver aqui, estar aqui em letra maiúscula. Isso denota, aleluia, Jesus expressando a sua natureza divina. Era o mesmo dizendo: olha, eu sou, o eu sou. E todas as vezes que Deus declarou o eu sou, Ele estava declarando a tua natureza, revelando o teu nome, revelando a tua essência, revelando a tua natureza. Não se lembra de Moisés? Moisés sobe no monte, aleluia, a sarça está ardendo em fogo, aleluia, o povo precisava ser liberto. Moisés era o escolhido, só que o povo, aleluia, queria um Deus para ver, queria o nome de Deus, queria saber o nome de Deus. Aí Deus fala para Moisés dizendo: Moisés, diga que o eu sou está indo para libertar o povo. Aleluia, era Deus se revelando para o povo. Aqui Jesus estava revelando a tua natureza divina para o povo, dizendo: ora, aleluia, aquele que você precisa, o eu sou o que sou, aquilo que você necessita está indo ao teu encontro. Não temais, não temais, não temais. O eu sou está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro, aleluia. Pedro, o mais afoito dos discípulos, aleluia, agora diz: mestre, se és o Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. E aqui eu fico maravilhado, porque Pedro experimentou algo que nenhum discípulo experimentou. Pedro teve uma experiência tão grande que nenhum discípulo teve essa experiência ao longo da tua vida. E qual foi? Aleluia! Experimentar o sobrenatural de Deus, andando, aleluia, por cima das águas. Quando Pedro clama dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, manda-me ter o teu encontro por sobre as águas, Jesus só respondeu: vem, Pedro. Vem, Pedro, aleluia. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Aleluia. Hoje é noite de você experimentar o sobrenatural. Vem, vem andar por cima das águas. Vem, vem andar por cima das águas. Vem. As águas aqui representam as aflições, as provações, as lutas, os ventos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Jesus está falando: vem andar por cima das aflições, vem pisar por cima das águas, vem pisar por cima das provações, vem pisar, vem viver o sobrenatural. Vem, 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 vem. É tempo de viver o sobrenatural. É tempo de viver o sobrenatural. Vem, Pedro. Pedro, aleluia. Se fosse eu, pastor, aleluia, eu ia fazer bem assim, ó, para ver se
eu não ia afundar não. Só que a Bíblia diz que Pedro dá um salto, pula, e quando ele pula, ele firma por cima das águas, no meio do mar, e ele começa a andar por cima das águas. Ele começa a andar por cima das águas e ele está olhando para Jesus. E aqui é uma lição para nossas vidas. Aleluia. Ele está olhando para Jesus e está indo ao encontro do Mestre. Está olhando para Jesus e está indo ao encontro do Mestre. Só que a Bíblia diz que em um determinado momento ele olha para trás, o barco está ao longe, ele olha para frente, Jesus está lá na frente. Só que ele começa a olhar para os lados, olha para as ondas, olha para o vento, olha para o mar, e ele começa a temer, ele começa a ter medo. Aleluia. Ele tira o olho de Jesus, ele tira o olhar, o foco de Jesus e começa a afundar. E aqui está uma lição para nós nesses dias: não tira os olhos de Jesus, não tira os olhos do Mestre, não tira os olhos de Jesus, porque é bem provável que quando você tirar o olho de Jesus, o foco de Jesus, as coisas começam a afundar, as coisas começam a dar errado. Não tira os olhos de Jesus. Hebreus nos diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não tira os olhos de Jesus. Pedro tira os olhos de Jesus e agora ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Aleluia. Só que eu aprendo com Pedro também algo aqui muito grande para nossas vidas, porque a Bíblia diz que Pedro, quando ele começou a afundar, ele gritou, clamou, exclamou e buscou e clamou ao nome de Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu as mãos, pegou Pedro e colocou de novo no barco. Aqui eu aprendo com Pedro, igreja do Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes nós só lembramos de Jesus quando as coisas já estão de mal a pior. Nós só lembramos de Jesus quando nós estamos já praticamente submersos no meio do mar. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar, e quando ele começou ele não afundou, ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele clamou a Jesus e Jesus estendeu as mãos. Sabe o que Jesus está falando para você nessa noite? Começa a clamar o meu nome, começa a buscar o meu nome, que o milagre vai acontecer. Começa a me clamar, começa a me buscar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus, porque quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente busca, aleluia, glórias a Deus, a gente encontra, a gente acha. Aleluia. E o mestre estende as mãos, pega Pedro, coloca em cima do barco novamente, e os discípulos ficam maravilhados. E por quê? Na primeira tempestade, os discípulos começam a perguntar uns para os outros, dizendo: quem é este? Quem é este que quando ele ordena, o mar, o vento lhe obedecem? Quem é este? Só que agora, na segunda tempestade, a Bíblia nos diz que depois que Jesus coloca Pedro no barco e sobe no barco juntamente com os discípulos, e todo aquele vento cessou, toda aquela tempestade cessou, tudo aquilo acabou, os discípulos dizem no versículo de número 33, aleluia: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Na primeira tempestade
tempestade, eles perguntaram uns para os outros: quem é este? Quem é esse? Aleluia! Mas agora eles tiveram a certeza e a convicção e disseram uns para os outros: aleluia! Verdadeiramente este é o Filho de Deus! Este é o Filho de Deus! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Jesus está indo ao teu encontro, igreja do Senhor. Você não veio aqui em vão, você não chegou até esta noite em vão. Aleluia! Jesus está indo ao encontro da tua família, do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, do teu parente. Ele está visitando lá, ele está indo lá, ele está indo lá, ele está indo lá, e uma transformação irá acontecer. E por quê? Porque eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazer prosperar e não de causar dor, nem prejuízo, nem dor, nem prejuízo, nem dor, nem prejuízo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Planos de esperança, planos de esperança, planos de esperança. Talvez para você, aleluia, seja impossível, mas para o nosso Deus não há impossibilidade. Não existe impossível para o Deus que você serve. Não existe impossível para o Deus que você serve. Planos de esperança, planos de um futuro melhor, aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Se coloque de pé nessa noite, igreja do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Eu sei os planos, eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo, planos de dar esperança. Aleluia. Amém, pastor. Aleluia. Você que ouviu essa palavra de Deus e falou contigo nessa noite, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Nós iremos orar, aleluia. Nessa noite você veio buscar essa campanha. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. E Deus tem uma resposta para a tua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Começa a colocar em pensamento tudo aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Começa a colocar no teu pensamento e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Dizer ao Senhor, aleluia, tudo aquilo que você veio buscar nessa noite, porque hoje é noite de milagre. Hoje é noite que Deus irá mudar a tua história. Hoje é noite de resposta para a tua vida, porque o Senhor conhece o teu coração, conhece a tua intenção, conhece, aleluia, a tua história. Só Ele sabe como foi para chegar até aqui. Só Ele. Só Ele, só Ele, só Ele. Aleluia. Para Israel, talvez fosse o momento que a nação talvez iria ser aniquilada. Só que do mesmo jeito que Deus usa Jeremias para profetizar o cativeiro, Deus usa Jeremias para trazer esperança para o povo. Ainda há esperança. Deus está dizendo para alguém aqui: não desiste, não desiste, porque ainda há esperança. Ele vai fazer, Ele vai fazer.
O Deus que você serve é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus de impossibilidade, de fazer possível aquilo que é impossível. Esse é o Deus que você serve, aleluia. Olhe comigo nessa noite, Senhor meu Deus e eterno Pai. Nessa noite nós te damos graças, Senhor Deus querido, por essa oportunidade de estar em tua presença, ó Deus. Senhor, tu conhece cada coração. Tu conhece porque tu sondas os nossos corações. Tu sondas e conheces os nossos pensamentos, as nossas intenções. Tu sabe como chegou a tua igreja nessa noite, Senhor. Querido Deus, eu te peço agora, estende as tuas mãos santas e poderosas sobre o teu povo. Traga uma bênção especial, uma bênção tal, Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, opera o milagre agora. Vai visitando lá da tua filha agora, Senhor. Lá naquele leito agora, Deus. Entra naquele quarto. Meu Deus, em nome de Jesus, entra agora naquele quarto e opera, Senhor, o milagre, Pai. Meu Deus, no pensamento. Opera o milagre no pensamento, ó Deus querido. No coração, ó Pai. E traga a transformação, Senhor, porque nós cremos que tu és poderoso, tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Em nome de Jesus, acalma a tempestade nessa noite. Acalma o vento nessa noite, Senhor. Meu Deus, que toda tribulação, que toda guerra, que todo vento, que toda tempestade nessa noite seja acalmada agora no nome de Jesus. Cessa agora no nome de Jesus e traga paz para o teu povo, paz para esta alma aflita, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai querido, que toda depressão, que todo espírito, meu Pai querido, aleluia, de opressão caia por terra agora no nome de Jesus. Que toda corrente caia por terra agora no nome de Jesus. Eu ordeno agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Sai agora deste lar. Bata agora deste lar em nome de Jesus, porque tu não tem poder nessa casa. Esta família do Senhor Jesus sai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Que toda opressão, que todo, aleluia, ansiedade caia por terra agora, Pai, trazendo paz para esta alma. Em nome de Jesus, meu Pai querido, toda causa na justiça seja agora ganha para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai querido, porque tu tens poder para transformar e trazer à existência aquilo que não existe, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Receba a bênção que vem dos céus em nome de Jesus nessa noite. Receba o teu milagre em nome de Jesus nessa noite. E eu creio que você testemunhará, aleluia, aquilo que Deus irá operar e já operou na tua vida, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao nome de Jesus.